Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. O Beto e eu já estávamos namorando há 1 ano e pensávamos até em nos casar. E confesso que não conseguia ver a minha vida sem ele, pois a gente tinha muitas coisas em comum. A companhia dele era a melhor que existia. Assim, antes a minha melhor amiga era a minha irmã Valéria. Desde pequenas, éramos muito ligadas, tínhamos os mesmos gostos e preferências. E a mamãe fazia questão de comprar roupas exatamente iguais para nós. E olha que nem éramos gêmeas. Mas depois que ela foi morar no Canadá a trabalho, acabamos nos afastando. E foi quando o Beto entrou na minha vida. A Valéria só voltava para casa em algumas comemorações. Então ela e o Beto tiveram pouco contato. Ele não sabia nada sobre ela, mas ela sabia tudo sobre ele, assim como eu também ficava sabendo dos rapazes que a Valéria se relacionava. Enfim, a minha irmã acabou retornando ao Brasil e logo engatou em um novo emprego, em uma empresa muito boa, sabe? Inclusive, sabendo dos nossos planos para o casamento, a Valéria conseguiu colocar o Beto nessa empresa e ele começou como operador de empilhadeira, com oportunidades de crescimento, desde que fizesse alguns cursos. E o Beto ficou muito empolgado com a oportunidade. E aquele emprego transformou a vida do meu namorado, que estava enfrentando sérias dificuldades financeiras e não conseguia colocar fim nas dívidas. E sabendo que a minha irmã era uma referência nessa área, recorremos a ela. E a Valéria, sempre disposta a ajudar, não pensou 2 vezes em ajudá-lo a administrar o seu salário. E com a ajuda da Vá, o Beto aprendeu a identificar os gastos desnecessários e a estabelecer prioridades. Até para almoçar e jantar em restaurantes, a gente parou. A minha irmã ensinou meu namorado a criar um fundo de emergência e a começar a pagar dívidas de forma sistemática. E a cada passo que ela explicava, o Beto compreendia e aplicava os conceitos com uma facilidade incrível. E em pouco tempo ele se livrou de todas as dívidas. E aí ele começou a me enrolar, dizendo que a gente não precisava ter tanta pressa para se casar. E eu comecei a notar que o Beto estava diferente. Ele chegava em casa e corria direto para conversar com a minha irmã, passando mais tempo com ela do que comigo. E eu achei o comportamento dele estranho e mencionei sobre o que eu estava sentindo. E ele insistiu que era apenas coisa da minha cabeça. E ele explicou que gostava de conversar com a Valéria sobre finanças, porque ela era muito inteligente e nada mais. E eu me senti enciumada, sabe? E comecei a deixar a minha irmã de lado, inclusive quando íamos fazer algum passeio e o Beto sugeria para convidar a Valéria, eu dizia que era melhor deixá-la no canto dela e que o passeio era nosso. E isso foi minando e deixando o nosso relacionamento enfraquecido. Bom, o meu computador acabou dando problema e a minha irmã me emprestou o notebook dela, já que eu estava trabalhando remotamente. E sabe quando bate aquela curiosidade? Então, eu acabei dando uma espiadinha na rede social da Valéria, só para ver se o meu namorado e ela estavam conversando por lá. E eu li todas as conversas deles. O meu namorado se declarava o tempo todo para minha irmã, enquanto ela dizia que ele estava confundindo as coisas. E eu senti tanta raiva do Beto que pensei em ligar para ele e falar umas poucas e boas. Mas me lembrei que eu não podia me desvalorizar. Eu precisava ser mais eu e acabar com aquilo tudo em cima do salto. Olha,
Eu não comentei nada do que eu havia lido com a minha mãe, nem com ninguém. E fiquei pensando no que fazer, sabe? Na verdade, eu precisava de tempo para processar tudo antes de tomar qualquer decisão. E quando a minha irmã chegou do trabalho, ela veio até o meu quarto para saber se o notebook dela tinha suprido as minhas necessidades. E eu respondi que sim, que ele era bem rápido e ficamos conversando sobre diversos assuntos. Mas eu não conseguia tirar da minha cabeça as mensagens do Beto. E sabe de uma coisa? Eu não mencionei nada para a Valéria, pois eu sabia que a satisfação deveria vir do Beto. E outra, seria feio eu dizer que tinha fuçado naquilo que não era da minha conta. E por isso, eu me calei. Afinal, ela não me deu motivos algum para chamá-la de traidora. O único traidor era o Beto. E o meu namorado não apareceu em casa naquele dia. Disse que estava com dor de cabeça, mas ficou online o tempo todo. E eu me roía de raiva, imaginando quantas mensagens ele estava mandando para Valéria. E lembrei do notebook dela e corri para verificar se as minhas suspeitas estavam corretas. E olha que estavam. O Beto era insistente e chegou até a dizer para Valéria que não conseguia parar de pensar nela e que eu só estava servindo de ponte para ele ir em casa. E aquilo para mim, meu bem, aquilo foi o fim da picada. E mesmo relutante, eu tomei coragem e terminei com o Beto, mesmo gostando muito dele. E no dia seguinte, quando ele veio em casa, antes mesmo de entrar, eu disse que estava tudo acabado entre nós e que não queria mais continuar. E o Beto quis saber o motivo. E eu respondi que ele sabia muito bem porque eu estava terminando. Bastava ele pensar um pouco. E fingindo não entender o que eu estava falando, ele implorou para eu não fazer aquilo. Disse que me amava muito e lembrou dos nossos planos para o casamento. E eu confesso que eu fiquei até balançada, mas pensando bem, eu não merecia continuar com alguém que não me respeitava e ficava dando em cima da minha irmã. E foi um choque para os meus pais. Eles não acreditaram que eu e o Beto havíamos terminado e insistiram em saber o motivo. Eu disse que queria focar nos meus estudos, no meu futuro e que o Beto só me enrolava. E a minha mãe comentou então que ainda éramos jovens e que no futuro talvez pudéssemos reatar. E ficou por isso mesmo. Ninguém mais falou do Beto e ele foi um assunto esquecido em casa. Depois de alguns dias, a minha irmã Valéria veio até o meu quarto e me perguntou o motivo real do término com o Beto. E com ela eu me abri e contei tudo o que eu havia lido. E a Valéria então revelou que tinha feito aquilo de propósito, sabendo que eu era muito curiosa, provavelmente acabaria descobrindo as mensagens. A minha irmã havia deixado tudo ali exatamente para que eu visse. E o Beto realmente não desistiu da Valéria. E um dia ele bebeu tanto que foi até a porta da nossa casa se declarar para ela. E eu fiquei com a cara no chão, morrendo de vergonha, porque o meu pai não estava entendendo nada. E enquanto ele gritava que amava a Valéria, o papai dizia: é a Valquíria. E eu fui obrigada a explicar para o meu pai que o Beto realmente estava gostando da minha irmã. E o papai não gostou de saber daquela verdade, mas mesmo assim ele conversou e acalmou o Beto e depois o levou para casa. E quando o meu pai voltou da casa do Beto, quis saber o que estava acontecendo. E eu contei sobre a situação, explicando que o Beto havia se apaixonado pela Valéria. E o meu pai perguntou como eu estava me sentindo. E eu respondi que eu estava chateada, mas ao mesmo tempo certa de que tinha tomado a decisão certa. E foi aí que o meu pai
me abraçou e falou que eu ainda encontraria alguém que me amasse de verdade. O Beto não se deixou intimidar e até apareceu em casa para pedir permissão para tentar conquistar a Valéria. E o meu pai, apesar de não apoiar a ideia, disse que não iria se intrometer naquele assunto. Mas a Valéria pediu ao Beto para que ele a deixasse em paz, afirmando que nunca haveria nada entre eles. No entanto, ele não respeitou o pedido dela e continuou insistindo. E em um momento de raiva, ele chegou a dizer que se não pudesse ficar com ela não ficaria com mais ninguém. E jogou o carro em cima da Valéria, chegando a machucar a minha irmã. E a Valéria, apesar do medo, fez um boletim de ocorrência contra o Beto. E a polícia agiu rapidamente. E ele foi preso, acusado de tentativa de homicídio e ameaças. E ficamos sabendo, através da mãe dele, que o Beto já tinha um histórico de comportamento violento e que antes de mim ele teve um relacionamento com uma outra garota e que em um determinado momento de raiva ele acabou quebrando os dedos dela. Mas a dona Olívia acreditava que ele havia mudado, porque quando namorava comigo o Beto era calmo e se lamentou pelo que ele fez e chorou pedindo desculpa e afirmando que estava se sentindo frustrada e envergonhada com a situação. A família do Beto acabou se mudando e a gente perdeu o contato com eles. Bom, e foi durante o meu estágio que eu conheci o Kiko, que trabalhava no departamento onde eu estava. E a gente se gostou logo de imediato. Foi algo tão natural e espontâneo que até hoje, quando nos lembramos de como tudo aconteceu, ficamos impressionados com a facilidade e a rapidez com que nos aproximamos. E com o tempo, nos envolvemos e acabamos nos casando e tendo 2 filhos, o Ian e a Yasmin. A Valéria se casou com um canadense e se mudou para lá. E a minha irmã não pôde ter filhos, mas conseguiu adotar um menino lindo. E sabe, outro dia, enquanto eu navegava pelas redes sociais, encontrei o Beto e vi que ele estava casado e parecia muito feliz. E eu sinceramente desejei que ele estivesse realmente bem e encontrado a felicidade que todos merecem ter.